Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu convido a igreja para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 11. João 11 e o versículo 39. 11 e 39. Onde disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Sabemos, muitos conhecem essa passagem, é uma passagem muito bonita, é uma história maravilhosa, de um grande milagre que o Senhor Jesus realizou. Sabemos perfeitamente que Jesus estava lá na sua missão quando lhe informaram que o seu amigo Lázaro estava doente. O seu amigo Lázaro, um amigo muito importante, muito especial, que Jesus o amava, e ele se encontrava doente. Jesus, naquele momento que soube, ele poderia ter feito um milagre de lá mesmo e ter impedido dele morrer, mas Jesus queria glorificar o nome do Senhor naquela história. Jesus queria que o nome do Pai, Deus o Todo-Poderoso, fosse glorificado naquela história de Lázaro. Então ele deixou que depois ele ia lá visitá-lo. E quando Jesus chegou, ele já tinha morrido. Ele já estava sepultado há 4 dias. E agora nós vimos algo importante, que quando Jesus chega neste lugar para fazer um grande milagre, algo extraordinário, ele precisou que o homem fizesse a parte dele. Porque quando é para mim fazer a minha parte, quando é para você fazer a sua parte, quando é para nós fazermos a nossa parte, então é necessário que façamos a nossa parte. Deus não vai fazer a minha nem a sua parte, Ele vai fazer aquilo que nós não podemos fazer. O que eu e você podemos fazer, Ele permite que façamos. Ele quer que nós façamos a nossa parte, e Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. E a parte que o homem podia fazer era tirar a pedra. Tirar a pedra, remover a pedra que fechava aquele túmulo. Então, enquanto o homem não tirasse aquela pedra, ele não ia realizar o milagre. Mas no momento que o homem tirou a pedra, aí Jesus fez o milagre. Jesus deu a ordem. Jesus, ele falou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora. E Lázaro ressuscitou. E Lázaro ressuscitando, ele disse: desligai-o e deixai-o ir. Desenrola ele, que era todo enrolado de faixa, e agora deixa-o ir. Jesus fez a parte que o homem não podia fazer. Assim é hoje na minha e na sua vida. Assim é hoje em nossas vidas. Deus quer realizar algo tremendo neste lugar, na vida de alguém que chegou aqui nesta tarde pedindo um socorro, pedindo uma providência, pedindo a ajuda de Deus, e Deus está de braços abertos, prontos para te abençoar. Deus, ele está ouvindo o teu clamor e quer chegar com socorro na sua vida. Mas Ele está dizendo nesta tarde, aleluia, tira a pedra, tira aquilo que impede que o milagre chegue na sua vida, aquilo que eu e você podemos fazer, aquilo que eu e você podemos tirar, remover, para que somente o Senhor esteja presente, que somente o Senhor possa agir na nossa vida, que agora Ele tenha toda a liberdade para fazer o milagre que Ele quer fazer. Aí sim o milagre acontece,
aleluia, a tua oração é ouvida, o Senhor chega e faz o milagre acontecer. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós vimos ali que o oficial do rei, quando ouviu que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com Jesus e pediu ajuda para curar o seu filho, e Jesus o curou. João 4, 49 a 51, disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos, e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Ei, este homem acreditou, ele confiou na palavra do Senhor Jesus. Ei, hoje não é diferente. Quando nós acreditamos nesta palavra, quando nós confiamos nesta palavra, nós vimos algo grande acontecer em nossas vidas. Nós vimos o milagre de Deus, a providência de Deus chegar em nossas vidas, e vimos o Senhor operar na minha e na sua vida de uma maneira extraordinária, porque o Senhor tem poder para fazer isto. Aleluia. Ele disse: tirai a pedra. O que está impedindo de mim receber a minha bênção? O que está impedindo de você ser abençoada ou abençoado nesta tarde, neste momento? Faz uma reflexão, faz uma análise, faz um exame de consciência, um exame na sua vida, e veja, conversando com Deus. Não precisa me dizer absolutamente nada, mas diga ao Senhor dos Exércitos, ao Deus Todo-Poderoso que conhece o seu coração, diga ao Senhor que conhece o teu interior: eu te vejo por fora, mas o Deus que eu sirvo, que você serve, o Deus que nós servimos, é um Deus todo-poderoso que nos conhece por dentro. E o melhor de tudo, antes de falarmos qualquer palavra, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Quando nós dobramos o nosso joelho para orarmos, Ele sabe muito bem o que nós vamos pedir, o que nós vamos dizer, como vamos orar. Aleluia. Mas justamente, mesmo Ele sabendo o que nós vamos dizer, mesmo Ele conhecendo o nosso coração, o nosso pensamento, e somente Ele conhece o nosso pensamento, Ele quer te ouvir dizer o que você quer receber dEle hoje. Aleluia. Ele quer ouvir você dizer a Ele o que você precisa. Ele quer ouvir você conversando com Ele. Ele quer dialogar com você nessa tarde. Aleluia. Em espírito e em verdade. Ele diz: meu filho, minha filha, aqui estou. Eu quero te ouvir. Ei, se há algo aí impedindo de você receber a bênção do Senhor, talvez, muitas vezes pode acontecer, nós estamos na igreja, nós estamos caminhando com Jesus, mas ainda há alguém que não crê. Tomé era um discípulo de Jesus, mas ele duvidou, ele não acreditou que Jesus havia ressuscitado, até que Jesus chegou e mandou que ele tocasse nas suas feridas, nas suas marcas. Aí ele acreditou. Então, muitas vezes as pessoas andam com Jesus, caminham com Jesus dia a dia, manhã, tarde e noite, mas ainda quando se trata de uma solução para algo grande, para algo difícil na sua vida, você ainda se pergunta: será que o Senhor está me ouvindo? Será que o Senhor vai responder? Será que... E aí entra a palavra do Senhor: não duvide. Aleluia, mas creia verdadeiramente na palavra do Senhor, creia poderosamente na palavra do Senhor Jesus, que disse bem claro: e tudo quanto pedis em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho.
Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei, disse Jesus. Então ore ao Senhor com fé, aleluia, dobre o seu joelho, ou esteja você trabalhando, esteja você na sua lida, orando ao Senhor em espírito, mas creia, Deus está me ouvindo, Deus está ouvindo o meu clamor, Deus está ouvindo a minha oração, e no que Deus está ouvindo a minha oração, Ele vai me responder, e Ele vai responder a tua oração, Ele vai responder o seu clamor. Ei, aquilo que parece impossível para você, aquilo que parece impossível para mim, não é impossível para o Senhor. Para Ele é a especialidade dele. Ele pode chegar e resolver. Para Marta parecia impossível agora Lázaro voltar à vida, porque ele já estava morto há 4 dias, estava sepultado. Ela mesma disse: olha, já cheira mal, já faz 4 dias. Para o homem, para a mulher, para as pessoas era impossível, mas quando Jesus chegou, realizou um milagre, fez o impossível acontecer. Aleluia, é a especialidade do Senhor. Então, minha irmã e meu irmão, o que você está esperando, continue firme no Senhor, continue clamando, continue orando, continue pedindo, mas crendo que o Senhor no seu tempo vai chegar e responder a tua oração. No seu tempo o Senhor vai chegar e responder o seu clamor, porque Ele está ouvindo e Ele quer ouvir mais ainda, você dialogar com o Senhor, você até, se possível, conte com detalhes a tua história. Senhor, olha, é assim, eu estou precisando dessa forma, do teu socorro na minha vida, eu preciso, Senhor, e somente tu tem poder para realizar. Ele vai chegar e fazer um milagre. Um homem coberto de lepra clamou a Jesus, e ele, movido de compaixão, tocou nele e o curou completamente. Mateus 8, 1-3 diz: e descendo ele do monte, seguia uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da sua lepra. Ei, você está clamando, você está orando, descansa o teu coração, fica em paz, fica tranquilo, fica tranquila, porque Deus está ouvindo a tua oração. Ei, não vai demorar, é no tempo de Deus. Para nós, como somos seres humanos, nós quando oramos a Deus pedindo algo a Ele hoje, nós já quer que venha ontem, né? Já quer que seja para ontem, já é para estar chegando. Orou, já era para estar na mão, mas não é no meu tempo, não é no seu tempo, porque no meu tempo e no seu tempo não é o tempo de Deus, não é a vontade de Deus, mas é no tempo de Deus, é na vontade do nosso Pai que vai chegar. Por isso que o Senhor Jesus disse: peça, aleluia, em meu nome. E o apóstolo João diz que tudo quanto pedimos a Ele, segundo a sua vontade, aí nós alcançamos. Então peça: Pai, é segundo a tua vontade, segundo a multidão das tuas misericórdias, venha cá, Senhor, aqui está o meu problema. Se o Senhor quiser, o Senhor pode resolver. Simples. Esse homem chegou e se prostrou diante do Senhor Jesus, adorou e disse: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. Se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para resolver o meu problema. Se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para fazer este milagre. Se o Senhor quiser, o Senhor tem poder para restaurar aquela pessoa da minha família. Se o Senhor quiser, o Senhor pode trazer aquela pessoa que está afastada de volta para o teu caminho. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer o milagre acontecer. Se eu creio, glória a Deus, já estou de posse de vitória. Você crê?
então dê glória a Ele, porque já está de posse de vitória. Aleluia. O próprio Senhor Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Então descansa o teu coração e continue clamando, adorando ao Senhor, louvando a Ele de espírito, alma e corpo, mas adora com toda a tua força, com todo o teu fôlego, exalte o nome do Senhor, porque no tempo dele, Ele vai chegar. Ei, mais adorar o Senhor na hora difícil, louvar o Senhor na hora da dor, é difícil. Sim, é difícil, é muito difícil. Você está numa hora de dor, de agonia, de sofrimento, e você adorar o Senhor. E por incrível que pareça, que as pessoas que pregam, as pessoas que cantam, eu já ouvi dizer também que quem canta, geralmente o Senhor gosta de provar os cantores naqueles momentos mais difíceis. Aí Ele prova e dá um louvor para ele adorar a Deus, ou para ela adorar a Deus. E quem prega, na maioria das vezes, Deus faz isso também. Deus aproveita que Ele gosta de pregar naquele assunto ali, e na maioria das vezes o Senhor vai lá e: ei, eu vou te provar aqui dentro desta área que você prega. E eu lembro que eu estava passando por um momento difícil com minha esposa doente, e fomos transferidos para Campina Grande. Estava eu e ela dentro de uma ambulância, a ambulância muito rápido para socorrer ela daqui para Campina. E quando chegamos no caminho, ela sangrando, ela passando mal, aí Jesus disse: canta. Ela começou a cantar de mente o hino 25 da harpa, e eu peguei a Bíblia do celular, fui lá na harpa, no inário da harpa cristã, e comecei a cantar com ela, e fomos cantando mais ou menos aqui de perto de Sumé até próximo a Campina Grande. Era sofrendo, era na dor, mas estávamos louvando. E quando chegamos lá, o Senhor agiu com rapidez. Quando vimos muitas pessoas chegando e deixados para lá, para depois, quando quiserem atender e resolver, resolvem. Mas nós estávamos louvando ao Senhor, e o Senhor foi na nossa frente, e Ele foi agilizando tudo muito prático e rápido, de maneira que foi atendida muito rapidamente, e o Senhor nos trouxe em paz e de vitória na mão, para a glória de Deus. É difícil louvar o Senhor. É difícil louvar o Senhor na hora difícil, na hora da prova, na hora da dor, mas você pode, porque Ele te dá condições para o adorar. E quando você o adora, Ele entra com providência na tua vida. E quando você o louva, Ele entra com providência na sua vida. E quando você o glorifica, Ele te enche com a sua presença. E quando você sente a presença do Senhor, parece que você esquece que está passando por um problema, parece que você esquece que aquele momento difícil ali é tão pesado, ele se torna mais leve, porque aí agora você está louvando, Deus está te enchendo com a sua presença, e Ele vai entrando com providência na tua vida, Ele vai entrando com providência na tua história. Então, se há algo que está impedindo de você alcançar a tua bênção, o teu milagre, tira essa pedra e deixe o Senhor Jesus agir na sua vida. Deixe o Senhor Jesus fazer o milagre. Ele está aqui nesta tarde, pronto para abençoar a tua vida. Aleluia. 4 amigos levaram um paralítico acamado, descendo por uma abertura no telhado até Jesus, que perdoou seus pecados e curou sua enfermidade. Olha só que situação. Onde Jesus estava, tinha uma multidão rodeando, o seguindo, acompanhando, com os mais diversos interesses e necessidades. E agora tinha um homem paralítico, e 4 amigos resolveram levar aquele homem para Jesus curar. Porém, de repente parecia impossível chegar até onde Jesus estava, mas tiveram uma ideia de subir no telhado daquela casa, abrir
uma abertura lá no telhado e descer a cama daquele paralítico até onde Jesus estava. E diz ali em Lucas 5, 24 e 25: e vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os teus pecados te são perdoados. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa, glorificando a Deus. Parecia difícil, mas Deus deu um jeito, e eles levaram aquele homem paralítico até Jesus. E chegando ali, Jesus, vendo a fé daqueles que queriam salvar aquele paralítico, vê-lo curado, Jesus o curou, Jesus perdoou seus pecados, Jesus curou, Jesus restaurou a saúde daquele homem. Curado, ele levantou-se e foi para casa, glorificando a Deus. Você é vencedor, você é vencedora. Nesta tarde, Jesus marcou um encontro com você, e Ele tem preparado algo tremendo para a tua vida, algo grande. É somente crer para alcançar, para receber. Aleluia. Tira a pedra. Se está alguém ou algo, ou algum pensamento, se tem alguma coisa querendo impedir, aleluia, de você orar, querendo tirar o ânimo da sua oração, querendo tirar a tua fé, ei, repreenda todos os contrários, continue orando. O Senhor está te ouvindo, Ele está contemplando as tuas lágrimas, e logo vai chegar com a resposta. Na sinagoga, Jesus curou a mão mirrada de um homem, Mateus 12 e 13. Então disse aquele homem: estenda a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Louvado seja Deus. Ei, é muito lindo quando olhamos para os milagres que o Senhor Jesus faz. Ei, Ele fez muitos milagres, mas a Bíblia diz que Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, e hoje e eternamente. Ele é o mesmo. Ele fez lá no passado, Ele faz hoje e continua fazendo. Para recebermos o milagre do Senhor, é preciso tão somente nós acreditarmos, nós confiarmos, como disse o salmista: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ou seja, entrega a tua história, o teu problema, a tua dor, a tua dificuldade nas mãos do Senhor. Agora entregou, confia nele, descansa, fica tranquilo, fica tranquila, porque agora é com Ele, e a parte dele, Ele faz muito bem feito, Ele faz de maneira maravilhosa, porque o Senhor é maravilhoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como Ele operou tantas vezes em tantas pessoas, Ele fez tantos milagres, agora Ele pode fazer também na sua vida. Ah, mas eu já vi o Senhor fazer. Sim, Ele fez já, Ele já operou maravilhas na sua vida, só que agora esse momento difícil está tentando te sufocar. Então lembra que Ele já fez na sua vida coisa grande, e não é agora que Ele vai falhar, de maneira alguma. Ele não falha, mas Ele vai operar maravilhosamente na sua vida, novamente, mais uma vez, e quantas vezes for preciso, para a glória de Deus, para que o Pai seja glorificado no Filho. Durante um cortejo fúnebre na cidade de Naim, Jesus ressuscitou o único filho de uma viúva. Lucas 7, 13 a 15. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ele e disse-lhe: não chores. Aliás, por ela, e disse: não chores. E chegando-se, tocou
o esquife e os que o levavam pararam. E disse Jesus: eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Ei, só Jesus, quando vê você chorar, se compadece, aleluia, e movido de íntima compaixão, ele diz: não chores. E só ele tem o poder de dizer para mim e para você: não chores, e nós paramos de chorar. Só ele diz: não chores, e ele consola a nossa alma. Só ele, no momento mais difícil da nossa vida, diz: não chore, e a gente para de chorar e passa a glorificar. Só quando Jesus chega é que isso acontece. Mas quando ele fala, ele cumpre. Quando ele diz: não chore, a gente para de chorar e a gente começa a glorificar. E aquela mulher ali estava indo sepultar o seu filho, e chegou Jesus naquele momento, e agora ele, movido de íntima compaixão, falou para sua mãe: não chore. Chegando ali, tocou no esquife, e os que levavam o jovem pararam, e ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Só Jesus para ressuscitar o seu sonho que já morreu. Muitas vezes nós temos sonhado com algo, e devido às circunstâncias, devido aos muitos problemas e às muitas dificuldades, os nossos sonhos acabam morrendo. Mas nessa tarde o Senhor está ressuscitando sonhos. O Senhor Jesus está dizendo: eu estou ressuscitando o teu sonho, porque eu vou realizar, aleluia, porque o Senhor tem poder para realizar o teu sonho, aleluia. Não desista, continue orando, continue clamando, Ele está ouvindo. Já falei, estou repetindo, o Senhor está ouvindo o teu clamor, aleluia, e Ele vai ressuscitar o teu sonho, Ele vai resolver o teu problema, Ele vai suprir. Olha, Ele ressuscitou esse jovem e entregou vivo, pronto para a sua mãe. Ele pode ressuscitar o teu sonho e te entregar nas tuas mãos a bênção que você tem pedido tanto na sua vida. Então tira a pedra, seja ela qual for, faz uma análise e veja o que está impedindo. Então, se tem algo impedindo de você ser abençoado, se tem algo impedindo de você ser abençoada, tira esse impedimento, que é a pedra que está impedindo do milagre acontecer. Creia tão somente, pois quem crê pode alcançar o milagre. O anjo disse a Maria: para Deus nada é impossível, nada é impossível. Então só resta nos crer, confiar no Senhor, entregar na mão dele e descansar. No tempo de Deus a vitória chega, e quando a vitória chegar, você vai glorificar o nome do Senhor, você vai testemunhar os grandes feitos do Senhor na sua vida. Sim, vai testemunhar com muita alegria os grandes feitos do Senhor, aleluia. Então deixe o Senhor agir, tire a pedra e deixa Deus fazer um milagre na sua vida, e será muito grande o milagre de Deus, será muito grande a bênção do Senhor na sua vida. Mais uma vez eu quero agradecer essa rica oportunidade no nome santo de Jesus. Que Deus continue abençoando esta igreja, este círculo de oração e as servas do Senhor que estão aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado.